Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus, a paz que já se faz presente no ambiente, esteja em nossos corações, que possamos levar essa paz para todos os lugares em que nós estivermos. E quando nós temos Jesus no coração, todo fato se torna mais leve. Já começaram as mudanças? Já começaram as reformas? Não fala do laço, não. Nossa reforma já é isso. Nós necessitamos fazer uma reforma constantemente, diariamente. Mas, normalmente, a gente protege. A gente joga essa reforma para outro dia. Segunda-feira eu começo a fazer uma mudança. Vou me tornar uma pessoa melhor. Vou deixar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo, mas eu vou começar na segunda-feira. Aí chega a segunda, chega a terça, a quarta, na quinta-feira a gente lembra, nossa, era para eu ter começado aquilo na segunda-feira e nada. Mas hoje é quinta, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para segunda-feira, que essa segunda-feira não chega. Passa a semana, passa meses e nada da reforma inicial. Mas aí, já passou muitos meses, passou o semestre, começa a fazer uma relação daquilo que eu pretendo fazer. Eu vou mudar a relação, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou fazer uma dieta saudável, vou me estudar, vou adquirir mais conhecimento, ler livro, deixar um pouco de Netflix falar, mas vou começar a fazer a minha reforma. Mas só para o ano que vem. Chega no final do ano, tem festa no trabalho, tem festa com a família, com os amigos. 26 dias se passaram, nós já começamos a fazer a mudança. Se alguma coisa nós iniciamos, que beleza. Mas tem que ser perseverante. Já fizemos a inscrição na doutrina espírita para iniciar os cursos? Porque a gente vai observando, 40, 50 pessoas se inscrevem, mas no final do curso nós temos menos. No máximo 10 pessoas, às vezes, depende da casa. Porque a maioria não é perseverante. Começa a observar que aquilo é muito difícil. Porque é difícil a gente largar as coisas fáceis. Difícil é a gente passar pela porta estreita, a porta do conhecimento, a porta que vai nos beneficiar. Para mudar é necessário a gente escolher um caminho diferente, começar rumos diferentes. Que é esse o tema de hoje. Rumos libertadores. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira, ela tem um livro comum na nossa palestra de hoje, Rumos Libertadores. E ela diz o seguinte: existem muitos caminhos na nossa vida, muitos rumos que a gente pode seguir, mas apenas duas classes. Um liberta e o outro escreve. Qual o rumo certo que nós temos que seguir para nos libertar? E é simples. É muito simples. Basta seguir Jesus. Palestra, todo mundo já sabe agora qual é o rumo certo. É só seguir Jesus. Por que a gente não serve? Porque apesar de ser simples, não é fácil. A gente está acostumado com as coisas fáceis, né? Mas seguir Jesus é difícil amar como Jesus ama. Mas João, e aqueles que não são cristãos, não vão ter o rumo libertador? Está falando de seguir Jesus, e aqueles que não são cristãos? Eu falo de Jesus, seguir Jesus, porque nós somos cristãos. Mas toda religião, ela tem os seus ensinos morais. Então é claro que eles vão receber
seu rumo libertador se seguir os ensinamentos morais que a própria religião traz. Então, o budista passa a seguir os ensinamentos morais que o Buda trouxe. Os muçulmanos passam a seguir os ensinamentos morais que Maomé trouxe. Assim como os judeus seguirem Moisés. Assim as religiões de origem africana passam a seguir os ensinamentos dos orixás. E nós, cristãos, sejam católicos, protestantes, evangélicos, anglicanos, espíritas, devem seguir a moral do Cristo Jesus. A vantagem é que nós, espíritas, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com as instruções dos Espíritos, facilitando para nós o entendimento daquilo que Jesus deixou. E ainda assim, por que é difícil? Por que é tão difícil? Porque não basta conhecer. Eu conheço algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, que são capazes de falar capítulos e versículos dos evangelistas, com uma facilidade tão grande. Olha, quem disse isso foi Marcos, quem disse isso foi João, quem disse isso foi Mateus. Dá o capítulo e o versículo, mas de acordo com a sua conveniência. Então não basta saber conhecer Jesus através da sua doutrina. É necessário seguir. Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena, ela conheceu Jesus. E a partir do momento que ela conheceu Jesus, conheceu os seus ensinamentos, ela passou a segui-lo e largou o encarceramento que ela devia nas coisas materiais. Ela estava presa no supermercado, ela se libertou disso. Entretanto, Judas conheceu Jesus muito mais de perto. Sentou à mesa com Jesus, mas não seguiu Jesus. Ele preferiu se encarcerar as coisas materiais, ficar preso, escravizado às coisas materiais. Jesus coloca para nós assim: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, por que a gente fica preso às coisas deste mundo? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. A gente quer ter, a gente não quer ser. E não é errado você querer ter as coisas, você ter um patrimônio, desde que você saiba quem manda quem. Então, você sair com os amigos ou com as amigas no marchinho, tomar uns drinks, ouvir música ao vivo, legal. Você ir ao shopping com as amigas, comprar uma roupa, se sentir bem com aquilo, com uma sandália, se olhar no espelho e olhar e dizer: eu preciso dirigir meu maneiro, eu preciso fazer um filho. Não tem problema nenhum você querer ser bonito, se olhar. O problema é quando a gente coloca isso como uma obsessão. Só vou ser feliz se eu sair com os amigos. Só vou ser feliz se eu dirigir para mim. Só vou ser feliz se eu fizer uma classe que as pessoas querem mudar a minha festa. E isso acaba prendendo a gente às coisas deste mundo. Aqueles jovens que conheceu Jesus, ouvia os sermões de Jesus, e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus lia, e além de todo mundo, ele lia a aura das pessoas. Percebeu que aquele jovem era materialista. Jesus fala para ele assim: vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e me siga. Venha até mim e terá o caminho para o reino dos céus. O que faz aquele jovem? Tinha muitas coisas, tinha muitos bens, tinha muito dinheiro,
fica preso às coisas materiais. Ele não quer ser livre. A felicidade, ela é uma coisa passageira. Assim como ela vendo, a gente fica feliz de estar com os amigos, aquele final de semana que eu não posso estar com ele, para mim já é uma infelicidade. Porque é uma felicidade passageira. Ela ficou lá. Já observaram o saudosista? O saudosista, ele fica preso ao passado. Música boa era da minha época. Olha as músicas são tudo boas era da minha época. Olha as roupas que as mulheres estão usando hoje. Ah, que absurdo. Fica preso, quer dizer, só é feliz com aquilo que ele vivenciou no passado. Os filmes bons eram do passado. As pessoas ficam presas ao passado. E como o passado não volta, a sua felicidade ficou lá. Não acontece. É um rumo errado. Acompanhe, irmãos. Nós temos assim não sei se é um defeito, mas a gente quer dar conselho para as pessoas. Nós tivemos querendo dar conselho, mas será que estamos devidamente preparados para dar conselho? Será que eu tenho condições para falar alguma coisa para a pessoa? Porque antes de corrigir alguém, você se corrige. Tem uma história. Dizem que é real, uma história, citam o personagem principal da nome, mas não consegui encontrar uma veracidade dessa história. Mas ela é tão boa que ela vai servir de exemplo para nós, então vamos citar os personagens dela. Um sábio tirou um dia da semana para conversar com a população daquela cidade. E transformava-se numa filha, porque ele tinha conhecimento, ele sabia dar os conselhos. E uma senhora com o seu filho, pré-adolescente, quando chega a vez dela, ela fala: Senhor, eu quero que o senhor diga para o meu filho que comer açúcar faz mal à saúde. Ele olha para ela e fala assim: volta a semana que vem. Ela não questiona, porque ele tem uma energia, uma força tão grande na palavra, que as pessoas obedeciam. Então ela volta na outra semana, entra na fila, quando chega a sua filha, ela fala para ele: Senhor, fala para o meu filho que ele precisa parar de comer doce, que doce faz mal. E ele olha para a criança e diz: Meu jovem, doce é gostoso, é saboroso, deixa uma sensação gostosa, né? Só que ao mesmo tempo prejudica alguns órgãos do organismo e você pode até morrer antes do tempo. Você pode criar uma doença até morrer, dependendo da quantidade de doce, o problema que você vai ocasionar. Então, prefira frutas saborosas e tenha uma longa vida pela frente. Amanhã agradece. Mas antes de sair, ela fala: por que o senhor não falou semana passada isso? E ele responde: eu precisava parar de comer doce. Ou seja, como aqui, a gente só pode falar alguma coisa para alguém se a gente já está devidamente preparado. Eu tenho que primeiro me corrigir para depois, eventualmente, querer corrigir. E mesmo quando a gente já está preparado, mesmo que eu não fumo, eu parei de fumar. Será que eu tenho condições de falar para alguém parar de fumar? Aliás, quem fuma sabe que o cigarro faz mal. Vem até, acho que na caixinha escrito assim: cigarro tem câncer, ou provoca câncer. Falar com alcoólatra: olha, bebida faz mal. Todo alcoólatra sabe, todo mundo sabe que bebida alcoólica faz mal. Então, nós temos que saber quando e a hora certa de fazer um conselho, de dar um conselho para alguém.
Tem até uma piadinha que fala o seguinte: um bêbado entra no ônibus, ele entra no ônibus, campanhando aquele odor da cachaça, senta do lado do padre. E o padre fala para ele assim: meu filho, esse caminho te leva para o inferno. Motorista, para que eu peguei o ônibus errado. Então, nós temos que saber até a hora em que a gente tem que aplicar. Mesmo que a gente já tenha conhecimento, não é o horário certo de eu falar aqui. Temos horário para fazer isso. É preciso, é necessário nascer de novo para entrar no reino do céu. Porque uma só encarnação, a gente não consegue fazer isso. Porque a gente não consegue eliminar muitos problemas que a gente carrega, tendências negativas que a gente carrega, porque a gente não consegue aprender coisas novas no mundo da encarnação. Mas a reforma, a gente não precisa esperar uma nova encarnação para iniciar aquilo que a gente pode fazer já logo. Eu não preciso esperar segunda-feira para começar a minha reforma. Eu não preciso esperar, muito menos, um ano novo. Podemos e devemos iniciar hoje. O sol nasce todos os dias, ele está. Mas o toque da rotação, ele nasce todos os dias para nós, porque sem ele não teria vida. Nós podemos e devemos nascer todo dia com o propósito de sermos melhores nesse dia do que o dia inteiro. E todo dia fazer isso. Santo Agostinho, quando ele ia dormir, ele passava tudo aquilo que aconteceu durante o dia, para ver se ele não magoou alguém, se ele não prejudicou alguém, se ele não foi grosseiro com alguém. E se acontecesse isso no dia seguinte, ele iria se retratar com aquela pessoa. Ou seja, ele fazia isso constantemente, dia a dia, corrigindo erros que ele cometeu no dia anterior. E nós podemos começar a fazer isso. Acontece que os defeitos que a gente carrega, a gente estão ali. O orgulhoso, ele coloca o orgulho na frente. Ele não quer reconhecer os seus erros porque ele se compraz em não se esforçar para melhorar. Ele quer continuar com as próprias áreas. E o orgulhoso, ele ainda culpa Deus. Quando ele percebe que ele tem algum problema, ele culpa Deus. Eu nasci assim porque Deus criou assim. E aí entra o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E acho que tudo é cuidado. A gente pode e deve mudar. Porque, caso contrário, o progresso não existiria para o homem. Podemos mudar, podemos melhorar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A dor é um sinal de que algo está errado. Se você está com dor de cabeça, porque alguma coisa aconteceu. Você precisa corrigir aquilo que está causando a dor. Se você tem algum problema no estômago, uma coisa tem, então vai gerar a dor avisando que tem alguma coisa. Então a dor é um progresso na nossa vida, a gente se melhorar. Já o sofrimento é opcional. O sofrimento é quando a pessoa foge do seu dever, se esconde, ela se esconde nas sombras da evolução, da ascensão vertical que a gente tem que procurar. E aí porque a pessoa prefere crescer na horizontal. Ela prefere crescer nesse mundo de provas e expiações, onde a gente fica preso às coisas. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu não preciso mudar nada. A vida para mim está bom desse jeito. Quem pensa dessa forma, infelizmente, está equivocado. Porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, é porque nós temos que aprender alguma coisa. É porque nós temos que melhorar alguma coisa. Aqueles que já estão um pouco mais evoluídos precisam melhorar até para poder auxiliar o próximo. Bom, caso contrário, Deus já fala: você já está bem aqui, vamos tirar você desse mundo.
Você vai desencarnar e já vai para o mundo legal. E é isso não aconteceu, ainda nós precisamos nos melhorar. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim: o que é caridade conforme entendia Jesus? Caridade conforme entendia Jesus, a resposta é: use um bíblico. Eu estou falando bíblico, eu poderia explicar para vocês. Quem tem mais de 40 anos vai recordar antes do celular que existia um pager, que ele emitia um sinal de bip para avisar alguma coisa, havia uma mensagem. Ele recordava comigo, eu usava muito nos médicos. E aí o hospital me dava, se você tomasse cirurgia agora do jeito, vem para cá. Então, se utilizava isso, era um bip. E Jesus, ele pede para que a gente use o bip no nosso coração. E qual é esse bip? É a sigla B, benevolência para nós. E indulgência para nós, para as alegrias. P, perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente carrega isso, é isso que nós estamos fazendo caridade. Conforme entendia Jesus. E aí a gente tem pessoas que fazem caridade e se sentem felizes. Olha, hoje eu entreguei uma vida para um morador de rua e quem ficou mais feliz foi eu do que ele. A gente ouviu muitas pessoas falarem isso. Quando eu faço a caridade, maior felicidade que ele está fazendo. Será? Caridade deve ser um dever natural de todo cristão. Não necessariamente precisamos ficar felizes praticando a caridade. Se hoje eu entrego uma vida para a família e eu não entrego todos os dias, como é que eu posso ser feliz sabendo que se amanhã ele vai passar fome? Como eu posso ser feliz hoje dando uma vida se amanhã ele de repente não tem problema? Mas eu vou continuar a entregar a vida. Quem sabe, uma outra pessoa entrega muito dia, mas eu não preciso ficar feliz com isso. A minha felicidade vai ser quando todos não precisarem mais de ajuda para se alimentar. Quando nós tivermos uma política social adequada, auxiliando aqueles que mais necessitam. Mas enquanto isso não é, vamos continuar a fazer o bem pelo prazer do bem, sim, a necessidade de sermos felizes com isso. Saibamos cultivar. A gente sabe o que eu quero amanhã. Se eu quero coisas boas amanhã, eu já tenho que fazer coisas boas hoje para colher coisas boas amanhã. E Judas, o que ele cultivou? Ele cultivou conflitos internos. Olha só. Pedro foi vencido por conflitos internos, mas ele caiu em si e acabou sendo o divulgador do Evangelho de Jesus. Nicodemos procurou Jesus para esclarecer conflitos internos. Maria de Magdala também. Ela procurou Jesus para libertar-se dos conflitos. Então, para que a gente possa eliminar os nossos conflitos internos, vamos caminhar com Jesus. Vamos amar com Jesus, chorar com Jesus. E esse será o rumo certo. Quando a gente tiver dificuldade em saber o caminho certo, vamos colocar Jesus e dizer assim: se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? A resposta é não. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente entra em desespero quando perde o ente querido. Quando o nosso lar ficou vazio, a presença daquele ente querido. E a gente entra em desespero e não sabe o que fazer. Mas saiba,
tem uma reação causal. Tudo que acontece na nossa vida tem uma causa. Caso contrário, a justiça e a misericórdia de Deus seriam outro mundo. E na natureza a gente observa que tudo é o contrário. Que Deus é bom, justo e misericordioso. Para que a gente não tente se revoltar contra Deus. E quando lá nos conflitos, aqueles que choram serão consolados, mas quando eu me revolto, serei consolado. Tudo passa. Tudo passa. Aquela alegria diante da gente estar com os amigos, passa para a gente bem, eu sei. Mas quando surgem as aflições, a gente acha que aquilo nunca vai passar. Isso acontece quando a gente dá mais valor para a dor do que dá a paz. Quando a saúde está perfeita, a gente não mantém, não faz a manutenção, não faz a manutenção mental, não faz a manutenção corporal, com alimentos corretos. Mas quando chega a doença, nós deixamos o pai. A gente procura quem é o pai. O vizinho, porque ele deixou tudo sujo, e aí ele veio da lei, prefeito da cidade de Santos, que não cuidou e aquele perdeu uma pirosa. A gente procura o culpado que a gente deveria nos policiar. Para mim, nós devemos ser. Reconcilie com o teu inimigo enquanto caminhas com ele. E aí a gente escuta na mulher, que após todas as pessoas dizendo: eu não tenho inimigo. Numa palestra, uma senhora levanta a mão e fala assim: eu não tenho inimigo. Que beleza, né? Qual a sua idade? 93 anos. Nossa, que beleza, como você conseguiu essa façanha? Todos chamam. Tem inimigo, às vezes não percebe. As pessoas falam assim: eu não tenho inimigo. Mas tem ódio do Lula, do Bolsonaro, né? Tem ódio dos israelenses, dos palestinos, do presidente da Coreia do Norte. Tem ódio daquele que cometeu um crime. Você nem conhece ele, mas viu na televisão. Tem ódio dele porque ele cometeu um crime contra uma criança, contra um pai de família. E aí você deseja o mal. Isso é ter inimigo. Isso é ter inimigo. Porque quando a gente deseja o mal para alguém, a gente produz um veneno que a gente primeiro. Porque eu produzo a raiva aqui dentro. Então, o primeiro que está produzindo, que está consumindo aquela raiva, aquele outro, sou eu. Não é esse rumo, meus irmãos. Não é esse rumo que o nosso sistema imunológico quer. Porque quando a raiva provoca uma alteração nas nossas células. Então, vamos abençoar aqueles que erraram. Vamos lembrar de Jesus, que não tinha inimigo. Mas as pessoas achavam que ele era inimigo, e que ele vai, perdoe, eles não sabem. E às vezes a gente só acha que é inimigo porque ele cometeu o crime lá. Nós podemos, na causa de política, apresentar o erro que eles estão cometendo, porque ele pode estar prejudicando muita gente. Isso não pode. Mas ficar com raiva, com ódio, é diferente. Ter para doar. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudaria. Eu quero ter muito mais para poder começar a ajudar. Só que isso não ajuda. Porque a gente não quer ganhar um pouco mais de salário. Não é isso, porque eu estou ganhando um pouco mais de salário, então eu pago de milhão mesmo, eu estou querendo ganhar mais para ajudar. A gente quer ganhar na vida. E aí a gente faz aquela barganha com Deus. Ó Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar um monte de gente. Olha, se Deus quisesse que aquela pessoa não vai mandar nada para ela. Mas Deus quer que você continue ajudando com aquilo que você tem, não com aquilo que você quer ter. Gandhi não tinha nada. Ele deu de si mesmo. Ele lutou para que não houvesse briga. Ou seja, a luta dele era não violência. Libertou o seu corpo, né? E se tornou o símbolo da paz.
Francisco de Assis, ele tirou a túnica que pertencia ao seu pai, que foi comprada com o dinheiro do seu pai. Ele renunciou o nome da família, que eram ricos. E aí ele deu-se de si mesmo, tornando-se o santo da humanidade. Então vamos contribuir, ajudar, fazer o melhor com aquilo que a gente possui na alma. Então, eu peço a permissão para eu encerrar com um poema que está no livro Panácio Além do Mundo, de Casimiro. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina a vida da noite. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o controle da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor e eterna alegria. É árvore verde e vale, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de tolerância. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, e chama dentro o sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, tenhamos um mundo libertador, como sempre para Jesus.